Pensa só um pouco, o concreto está em todo lugar. Ele simplesmente ergue nossas cidades, conecta nossos continentes, sem dúvida, o pilar do mundo moderno. Mas olha que curioso, essa mesma força absurda que constrói maravilhas também pode, com o tempo, virar uma baita vulnerabilidade. Hoje, a gente vai mergulhar no ciclo de vida do concreto e entender como o destino de uma estrutura que deveria durar 50 anos pode ser selado, pasme, nas suas primeiras 24 horas de vida. Da receita no papel até a ruína. Então, a pergunta que fica no ar é essa. O que realmente decide se uma ponte, um prédio ou uma barragem vai ficar de pé por décadas? Será que é a força projetada, aquela força quase brutal do material? Ou serão as pequenas falhas, sabe? Aqueles errinhos sutis no processo que acabam ditando o destino de tudo. E tudo começa não é no canteiro de obras, com poeira e barulho não. Começa muito antes com a receita. É, isso mesmo, uma receita. Tipo alta gastronomia, sabe? O sucesso de uma estrutura de concreto é decidido primeiro ali, na sua formulação, na cozinha do engenheiro. E no coração dessa receita estão os chamados traços. Pensa neles como se fosse o código genético do concreto. A proporção exatinha entre cimento, água, areia e pedra vai definir, absolutamente tudo. A resistência, a durabilidade, até a aparência final. Não é só misturar tudo de qualquer jeito, não. É ciência pura. E aí a gente chega numa sigla que é a chave de tudo. FCK. Isso significa resistência característica à compressão. Mas não é um número qualquer, tá? É o grande objetivo de toda a receita. Se a gente está fazendo um pilar para uma ponte, por exemplo, o FCK é que diz a força exata que ele precisa ter para aguentar toneladas de carros e caminhões dia após dia por décadas. É a promessa de desempenho daquele material. Beleza. Mas como é que se transforma essa meta, esse FCK, em realidade? Pela dosagem. E esse é um processo, meticuloso. É pesar cada ingrediente com uma precisão de balança de joalheiro. Um errinho aqui, um pouquinho a mais de água ou a menos de cimento e pronto. Toda a resistência que foi pensada no projeto pode pôr água abaixo antes mesmo do concreto ser misturado. Ok, com a receita perfeita em mãos, a gente passa para a fase da transformação. É nesse momento que aquela mistura fluida, maleável, vira uma rocha artificial, projetada para durar. Só que essa transformação é um processo super delicado, cheio de variáveis que podem botar tudo a perder. E a primeira dessas variáveis é a trabalhabilidade. Um concreto com boa trabalhabilidade é quase como uma tinta perfeita. Ele flui, que é uma beleza, preenche cada cantinho da forma, abraça a armadura de aço e não deixa nenhum espaço vazio. Agora, um concreto com má trabalhabilidade? Esse é um problema. Ele é duro, difícil de espalhar e o pior, ele pode criar bolhas de ar, vazios. E esses vazios são basicamente os futuros pontos de falha da estrutura. É onde a ruína começa. Depois de colocado na forma, é muito comum pensar que o concreto seca, né? Que nem roupa no varal. Mas não tem nada a ver. Na verdade, ele cura, e é um processo fascinante. A cura é uma reação química que não para, onde o cimento e a água formam cristais que vão amarrando tudo, a areia, a pedra, e olha que louco, em apenas 7 dias ele já está com mais ou menos 65% da sua força total, mas é só lá no 28º dia que ele atinge aquela meta, o FCK, que foi definida na receita. Bora ver esse material em ação de verdade então? Ver como é que ele se comporta quando tudo dá certo nos cenários mais desafiadores que a engenharia pode criar. Se liga nisso aqui, é o concreto projetado, ou shotcrete. A ideia é genial. Em vez de despejar o concreto, ele é tipo atirado em alta velocidade com um jato de ar. Isso faz com que ele se molde a qualquer superfície, por mais complexa que seja, como as paredes de um túnel. É um jeito de mostrar como esse material pode ser incrivelmente versátil. Agora os pavimentos rígidos, esses são os brutamontes do mundo do concreto. Pensa na pista de um aeroporto recebendo um Boeing 747, ou numa rodovia com um fluxo sem fim de caminhões pesados. Eles são projetados não para serem flexíveis, mas para terem uma durabilidade e uma capacidade de carga absurdas, aguentando tranco por décadas. Mas e quando as coisas dão errado? Quando a receita, a aplicação ou a cura não saem perfeitas? Aí a gente entra num campo complicado, o das patologias. Basicamente as doenças que podem condenar uma estrutura inteira de concreto. Fissuras, pedaços se soltando, corrosão da armadura de aço lá dentro. Isso aqui não é só um problema estético, um negocinho feio na parede. São sintomas de falhas muito mais profundas. Cada uma dessas patologias, na verdade, conta uma história. A história de um erro que foi cometido em algum momento lá atrás. E é aqui que tudo se conecta, que o quebra-cabeça se monta. O ponto-chave é entender que os problemas que aparecem anos depois, na verdade, nasceram lá nos primeiros dias, às vezes nas primeiras horas de vida do concreto.
Uma dosagem errada vai dar baixa resistência e fissuras. Uma trabalhabilidade ruim vai criar vazios, pontos fracos. Uma cura mal feita, a superfície fica frágil, pouco durável. É uma ligação direta de causa e consequência. Então, no final das contas, a grande lição sobre o concreto é essa. Tanto a sua força gigantesca quanto a sua possível fragilidade são decididas muito, muito cedo. A longevidade de uma estrutura de décadas é selada nas primeiras 24 horas. No mundo do concreto, o futuro é, literalmente, construído no primeiro dia. E isso faz a gente pensar, né? Quantas das estruturas que vemos por aí todos os dias carregam os segredos, e talvez os erros, do seu primeiro dia de vida.